Olá amigos, bem-vindos a mais esse vídeo no meu canal. Meu nome é Henrico e esse é meu canal pessoal. Aqui eu falo sobre minhas viagens, as coisas que eu já fiz na vida, as minhas experiências pessoais e enfim. Esse domingo foi eleições aqui no Brasil e isso me fez pensar bastante sobre um tópico que, claro, já está aí sendo falado há bastante tempo, que é em relação à polarização no Brasil. Você sabe, né, que o Brasil está bem dividido politicamente e isso tem tido várias consequências, assim, no sentido das pessoas brigarem, familiar parar de falar, amigo parar de falar, né? E então é sobre isso o vídeo de hoje. Você se lembra que há pelo menos uns 10 anos atrás as pessoas eram muito mais amigáveis umas com as outras e ninguém sabia exatamente a posição política de cada um, as pessoas nem falavam muito sobre isso. As coisas mudaram bastante, né? Isso me fez lembrar sobre um livro que eu li. Eu vou citar muito esse livro porque ele me influenciou bastante no passado, que é o 4-Hour Week do Tim Ferriss, bem famoso, aliás. E ele fala sobre um negócio chamado ignorância seletiva. Já ouviu falar? Isso é um conceito que fala o seguinte: a maior parte das notícias que você lê durante o dia, você lê durante a vida, elas são irrelevantes assim para sua vida e para as coisas que você for fazer. Muita coisa que você escuta assim, na verdade, não vai mudar nada, sabe? Aliás, vai te deixar pior, vai te deixar muito mais infeliz e não vai te agregar nada. Por isso, vale a pena mesmo se manter tão informado às vezes. Não tô falando para você deixar de ter as suas convicções políticas, você deixar de acreditar no que você acredita, você deixar de qualquer coisa. Mas como funciona esse conceito? O Tim Ferriss é um cara que tentou automatizar muito a vida dele. Ele queria ter uma vida plena, feliz. Ele automatizou várias coisas do trabalho dele para não perder tempo, para poder viajar, para poder ter tempo para o que realmente importa fazer. E uma das coisas que ele parou de fazer foi parar de ler jornal. Porque assim, se você for pensar bem, se uma coisa for realmente relevante assim para a nossa sociedade, alguma coisa for realmente muito impactante, você vai acabar se informando disso de qualquer jeito, você queira ou não. Você vai sair na rua, vai na academia, vai falar com as pessoas e você vai acabar tendo conhecimento dessa coisa que é tão importante. Mas se você olhar bem para as notícias assim, a maior parte das notícias, você vai ver que elas não querem dizer nada, que elas não te agregam nada. O que vende mais? Normalmente é mais notícia ruim, as pessoas têm mais sede por notícia ruim, as pessoas não querem saber tanto de coisas boas, né? O problema é que se você tem uma enxurrada de coisas ruins, isso acaba te afetando negativamente na sua vida. E se algo realmente for relevante para você, você vai ficar sabendo de qualquer jeito, não precisa se preocupar. Em relação aos seus amigos, né, que têm ideologias diferentes, eu pessoalmente tenho muitos amigos que pensam muito diferente de mim. E é claro, em um certo momento da minha vida, até acabei me afastando de alguns, não conscientemente, assim, mas até por, porra, o cara acredita nisso e sei lá, né? Então, parece que às vezes não faz sentido para você estar perto de alguém que pensa tão diferente assim. Até porque hoje passou de ser só uma coisa de convicção ideológica para também você acabar ofendendo as pessoas, né? Então você tem, de um lado, as pessoas te chamam de istas, né? Seu na, né? Então eu não posso falar essas palavras aqui, mas enfim, tem esse xingamento de um lado, do outro lado também você não vai querer lidar com alguém que, sei lá, que é contra a sua liberdade, enfim, são vários tópicos para serem analisados assim, mas é uma coisa que realmente não vale a pena. Todo mundo acha que está certo nessa, e a melhor coisa que você pode fazer é pensar só no teu. Faz as coisas para garantir os seus. Ao invés de querer mudar tudo, muda a sua realidade, muda as suas coisas para você. Assim, você sozinho, infelizmente, não vai fazer nada. A menos que você realmente vai tomar uma decisão de, sei lá, de se dedicar à sua vida para fazer alguma coisa, para mudar alguma coisa nesse sentido, ter uma vida política nesse sentido, né? Mas se você for pensar bem, além do voto, não existe praticamente nada que você possa fazer que seja tão relevante, né? Então, para que perder tanto tempo com isso? Eu tô falando isso, mas é muito fácil falar e muito difícil fazer. Eu, para me afastar de notícias políticas, essas coisas assim, levou bastante tempo. Eu até de vez em quando acabo lendo alguma coisa, mas eu cada vez mais tenho a convicção de que isso
não importa, que isso não me agrega a nada e acaba me deixando muito mais infeliz. Então, se você tiver essa evolução, né, de não se importar tanto com as coisas, você vai estar fazendo um bem maravilhoso para você. Isso é um baita passo para sua liberdade, para sua independência, para tudo. Hoje em dia a gente está muito preso às coisas, né? A gente está, sei lá, as pessoas estão cada vez mais loucas. Infelizmente, parece assim para mim que o mundo está cada vez mais louco e, consequentemente, as pessoas também estão. Olha, eu acho que nem o Tim Ferriss tem a elevação espiritual de fazer tudo o que ele propõe, né, em relação a esse conceito. Mas assim, se você souber o caminho, souber que esse é o ideal, você já está fazendo uma grande coisa. Você já pode limar um monte de coisa que não importa. De certa maneira, também é impossível falar sobre mídia, falar sobre comunicação sem citar as redes sociais. O certo mesmo seria você se abster disso, né? E eu tô falando isso, mas eu vivo mandando porcaria de política, vivo mandando meme e tudo, mas é uma autorreflexão também. Talvez eu devesse fazer bem menos, né? Aliás, para alguns amigos que têm uma ideologia diferente da minha, eu acabo enviando menos coisa justamente por conta desse filtro. Você acaba vendo assim, tal coisa serve mais para esse amigo, essa outra serve mais para o outro. A gente sabe para que amigo, né, mandar uma piada mais pesada, para que pessoa mandar uma coisa mais leve, ou sei lá, cada assunto você faz essa seleção naturalmente. Eu, até para me precaver um pouco dessas oscilações assim, para uma coisa que eu não acredito, eu acabei me mudando para uma cidade que ideologicamente pensa mais como eu penso, assim. Então, eu, por exemplo, não tive o medo de que um candidato de uma ideologia diferente da minha ganhasse na minha cidade, porque eu sabia que lá não teria essa possibilidade, né? Enfim, isso é mais um hack aí. More num lugar que não seja tão polarizado e que tenha uma ideia mais parecida com a sua. Apesar de eu amar ler vários livros, eu tá sempre lendo alguma coisa, eu também tenho me afastado de ler notícias, porque, como se sabe, né, no Brasil principalmente, a maior parte da mídia tem uma ideologia. Se você vê aqui a porcentagem de jornalistas que são de esquerda, você sabe que não tem como as coisas não serem um pouco enviesadas para um lado, né? E isso, inclusive, tem afetado muitos meios de comunicação, porque a maior parte das pessoas já se ligou nisso, né? Aliás, é muito óbvio. Vou deixar um vídeo aqui rapidinho para mostrar um pouco dessa ideia, tá? Teoricamente deveria ser homem mata homem. Agora, naquele momento de exercício policial, ele era polícia. É verdade. O homem, naquele momento, estava agindo como polícia. Excelente. E este homem, naquele momento, estava agindo como o quê? Como bandido. Concorda comigo? Então, se eu for me valer dos dois pesos e das duas medidas, se eu tenho várias coisas relativas à vida daquele indivíduo, e naquele momento eu quero mostrar esta coisa, bom, então que eu mostre a mesma coisa aqui. Então, ou a notícia, para ser igual, né, para ser paralela, deveria ser polícia mata bandido, ou deveria ser homem mata homem, porque aqui eu estou considerando ser na sua integridade, e aqui eu estou considerando apenas o aspecto relativo ao policial. E a pergunta que eu te faço é, por quê? Eu, apesar de ter uma ideologia política, eu sempre tentei ler jornais de ambas, assim, né? Pra ter uma visão, assim, um pouco mais neutra. Isso é impossível, mas, enfim, é uma coisa que eu fazia. Mas, como esse vídeo eu tô recomendando você não ler mais jornais, então, é isso. Então, amigos, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por assistir mais esse vídeo aqui no meu canal. Por favor, curta, compartilhe, dê like, essas coisas que youtubers sempre pedem. Vai estar me ajudando demais. E daqui a 2 dias estamos aí de novo. Tamo junto, valeu!